Vamos iniciar mais uma apresentação em videoaula, Conceitos Básicos de Química. Vamos agora estudar os estados físicos da matéria. Como nós já vimos em estudos anteriores, nós vivemos em um mundo material. E esta matéria nós podemos encontrar sob vários estados físicos. Aqui em nosso planeta, nós encontramos a matéria em 3 estados físicos. Não existem somente esses 3 estados físicos, mas são os mais comuns em nosso planeta: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nesta figura, você pode perceber a água nos 3 estados físicos: a água no estado líquido, a água no estado sólido, que seria o gelo, e a água no estado gasoso, que seria o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele contém água no estado gasoso, que é chamado de umidade. Então, você tem um exemplo da água nos 3 estados físicos no nosso planeta. Nós vamos dar importância nesse slide às propriedades macroscópicas. O que seriam propriedades macroscópicas? As propriedades visíveis, aquelas que você consegue perceber sem ajuda de aparelho, ou seja, visualmente. O estado sólido, ele apresenta forma definida e volume definido. O que seria essa forma e esse volume definido? O sólido, ele apresenta a forma e o volume constante ou próprio, tá certo? Ele não muda a sua forma, a sua forma não depende do local onde ele está, ele já tem a forma pré-definida, né? Se você tem uma perna manca, aquela perna manca já tem aquele formato, ela não vai mudar de formato espontaneamente, tá certo? Então, esse é o estado sólido. Então, o importante é você perceber a diferença entre os 3 estados físicos. O sólido, forma definida, volume definido, tá certo? Que é a mesma coisa aqui, constante ou próprio. O estado líquido, já a forma ela é indefinida. A diferença do líquido para o sólido é essa, a forma indefinida. O que seria essa forma indefinida? Você percebe que o líquido, ele muda a sua forma dependendo do local onde ele está. Por exemplo, se a água estiver dentro do copo, aquela água tem o formato do copo. Agora, se você virar o copo no chão, a água que está dentro do copo já não fica com aquele formato do copo, ela se esparrama no chão, ela muda a sua forma espontaneamente, dependendo do local onde ele está, o líquido está presente, tá certo? Então, por isso que a gente diz que o líquido tem forma indefinida, isso é visível. O volume continua sendo definido, quer dizer isso, o volume continua sendo constante, o líquido não muda de volume semelhante ao sólido, tá certo? Que significa esse volume definido. Se você tiver 1 litro de água, vai ser 1 litro de água, independente do local onde esteja, aquele volume ele continua sendo sempre o mesmo. Já o estado gasoso, perceba que ele tem a forma indefinida e o volume também é indefinido. É o único dos 3 estados que tem os 2 indefinidos, né? Os 2 são variáveis que nós chamamos, tá? A forma ela é variável, também a forma do gás depende do recipiente onde ele está, tá certo? E o seu volume indefinido, o gás é o estado que aumenta e diminui de volume. Está destacado aqui nessa propriedade, ele tem uma alta expansibilidade, que é a capacidade de se expandir. Isso aqui é até espontâneo, tá? O gás se expande espontaneamente. E também tem uma alta compressibilidade. O gás se comprime, só que aí já é um processo que não é espontâneo, geralmente é provocado. Você comprime um gás num espaço menor. Como o estado gasoso, as partículas já estão bem afastadas, você consegue comprimir, tá certo? Comprimir muito um gás, colocar uma quantidade grande de gás num espaço muito pequeno. Então, isso é chamado de compressibilidade, tá certo? Então, essas são as propriedades macroscópicas. Tem que diferenciar as propriedades de cada estado, isso é importante. Vamos ver agora as propriedades microscópicas, aquelas propriedades que já não são visíveis, tá certo? Já é nível microscópico. Bem,
O estado sólido, ele apresenta uma força de atração bem maior que a força de repulsão. Veja, a atração é bem maior. Então, as partículas estão bem atraídas. Percebam aqui nesse desenho, nessa imagem, que o estado sólido está uma partícula grudada na outra, encostada na outra. Você tem aqui um estado mais organizado, né? O estado sólido é o estado mais organizado, justamente porque a atração ela é bem maior, então as partículas estão coesas, tá certo? Próximas uma das outras. Mas, por favor, o estado sólido ele não está parado, existe movimento. Perceba nessa animação mostrada no slide que há um movimento, é um movimento de vibração. Então as partículas estão em movimento, mas elas não podem sair do seu lugar. Essa é a principal propriedade do sólido. As partículas estão presas, então elas não podem sair. Por isso que o sólido tem a forma constante, né? Lembra do estado sólido? A forma ela é definida, justamente porque as partículas não podem se movimentar. As partículas são totalmente coesas e organizadas. Olha, o estado mais organizado é o sólido, sem liberdade de movimentação, tá certo? Então essas são as propriedades microscópicas do estado sólido. Já no estado líquido, perceba, as partículas já têm uma liberdade de movimentação, elas já saem do lugar. Isso acontece porque a força de atração é praticamente igual à força de repulsão. Veja bem, as duas forças elas são praticamente iguais. Não existe tanta diferença. Então, isso faz com que elas não queiram se aproximar, ficar presas uma na outra, mas também não queiram se afastar. Então, elas têm uma liberdade, tá certo? Então, as partículas elas são um pouco dispersas e com liberdade de movimentação. Essa é a principal diferença do líquido para o sólido. Elas têm liberdade de movimentação. Então, as partículas conseguem se movimentar. Por isso que o líquido não tem forma definida. O líquido tem forma indefinida. A forma é a forma do recipiente, porque as partículas elas se movimentam, né? Tá? Elas não estão presas, tá certo? Então, percebam, é um estado onde existe mais movimento. É um estado desorganizado também, né? O estado organizado é o sólido. Já o estado gasoso, olha aí a animação mostrando, as partículas estão totalmente afastadas em um movimento frenético e caótico, né? É o estado que tem mais movimentação, as partículas estão se movimentando. Então você tem aqui a força de atração menor, perceba? A de atração é menor. Quem é maior? A força de repulsão. Então, se a força de repulsão é maior, lógico, elas se repelem, elas não se aproximam. Então, isso faz com que o estado gasoso ele queira se expandir, tá certo? Quando você tira de um recipiente menor para um recipiente maior, elas se afastam uma das outras, porque existe mais espaço agora. Então, essa é a expansibilidade. Devido à força de repulsão ser maior, elas querem se afastar. E as partículas, elas têm um movimento. É o estado mais desorganizado, é o estado com mais movimento, tá certo? As partículas totalmente dispersas e em constante movimentação. É um movimento caótico, desorganizado. As partículas colidem uma com as outras. As partículas colidem com a parede do recipiente, gerando o que nós chamamos de pressão gasosa, tá certo? Então, esse é o estado gasoso, as suas propriedades microscópicas. Importante é você conhecer as propriedades de cada estado físico. Chegamos ao fim de mais uma apresentação em videoaula.